Você sabe qual o anjo mais poderoso? Na Bíblia, apenas Miguel é chamado de arcanjo, conforme Judas 9. O prefixo arca se refere a confiar em um líder, uma autoridade ou um anjo poderoso. Por isso, Miguel é visto como um anjo acima de todos os outros e é considerado o principal príncipe do céu, de acordo com a hierarquia celestial. Livro de Judas 1 versículo 9. Mas Miguel, o arcanjo, quando discutiu com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a fazer acusações ofensivas, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que tem o título de arcanjo na história bíblica. A palavra arca significa principal, então esse anjo é o mais importante de todos os anjos santos. O nome do arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que chamam seus filhos de Miguel provavelmente não sabem o significado do nome. Isso é uma pena. Seria incrível se, sempre que ouvissem o nome, as pessoas pensassem em Deus. Como veremos, muitas pessoas que dizem ter recebido visitas de anjos acabam querendo adorar a criação em vez do Criador. Por isso, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos faça voltar nossa atenção para Deus Todo-Poderoso. Ele se destaca sozinho porque a Bíblia nunca menciona arcanjos como um grupo, apenas o próprio arcanjo Miguel. No Antigo Testamento, Miguel parece estar principalmente ligado à nação de Israel. Por isso, Deus se refere a ele como o príncipe do seu povo escolhido. Em certo sentido, ele é como um primeiro-ministro na administração do universo de Deus e atua como o mordomo angélico de Deus para fazer cumprir suas ordens. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Será um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas nesse tempo, todos do seu povo cujos nomes estão escritos no livro serão salvos. Livro de Daniel 12:1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus. Além disso, em Daniel, ele é chamado de Miguel, seu príncipe designado. Mas antes vou te contar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, seu príncipe. Livro de Daniel 10:21. Ele é o mensageiro da lei e da justiça de Deus. Esse é o seu papel, e quando ele aparece em Apocalipse 12:7-12, ele lidera o exército de Deus na luta contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a batalha final dos tempos, Miguel e seus anjos lutarão na guerra titânica do universo. Eles vencerão Satanás e as forças das trevas, trazendo uma nova era. O inferno vai tremer, e o céu se alegrará e celebrará. Satanás, também conhecido como o Diabo, já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele e seu exército rebelde foram expulsos do céu e ainda estão lutando até hoje. Satanás pode parecer que está ganhando a guerra, já que venceu algumas batalhas importantes, mas o resultado final é inevitável. Um dia ele será derrotado e seu poder será tirado para sempre. Os poderes das trevas serão destruídos por Deus. Muitas pessoas se perguntam como esse conflito pode ter surgido no universo perfeito de Deus. Isso é chamado de mistério da iniquidade, mencionado pelo apóstolo Paulo. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Quem está no controle agora vai continuar até que ele seja removido do caminho. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos toda a informação que gostaríamos, sabemos que os anjos caídos se rebelaram contra Deus. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Em vez disso, os lançou no inferno e os prendeu em cadeias de escuridão, reservando-os para o julgamento. 2 Pedro 2:4. A passagem também é mencionada no livro de Judas 6, onde o peso da culpa é ainda mais claro para os anjos. Judas escreve: os anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram seus próprios lares. Então, o desafio de Lúcifer contra Deus e a queda de talvez um terço dos anjos que se juntaram a ele na rebelião foi a maior catástrofe da história da criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Jardim do Éden. A questão importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles ocorreu antes de Adão e Eva entrarem no jardim. Por outro lado, isso sugere que a criação dos anjos também foi originalmente boa.
Quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim antes da queda dos anjos e da tentativa de Satanás de enganar a primeira mulher? Essa é uma pergunta que provavelmente nunca terá uma resposta clara. Isso parece tão complexo quanto uma crise mundial. Isaías 14 versículos 12 a 14 descreve a origem do conflito. Como você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como você foi lançado à terra, você que enfraqueceu as nações? Porque você disse em seu coração, eu subirei ao céu. Lúcifer, antes de sua rebelião, expressou seu desejo de se elevar acima de tudo. Ele disse, quero fazer meu trono no céu e levantar-me acima das estrelas de Deus. Quero estar na montanha do norte e subir acima das nuvens. Serei como o Altíssimo. Antes de sua queda, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito de forma impressionante. Deus diz ao profeta, lamenta pelo rei de Tiro e diz a ele, assim diz o Senhor Deus. Você era o modelo de sabedoria e beleza perfeita. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Cada pedra preciosa era sua cobertura: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. Tudo estava preparado em você desde o dia em que foi criado. Você é o querubim ungido que protege. Eu te coloquei no monte sagrado de Deus, e você andava entre as pedras brilhantes. Você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a maldade se manifestou em você. Por causa da abundância de seus bens, você encheu seu interior de violência e pecou. E por isso, vou expulsá-lo do monte de Deus e destruí-lo, ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza, e você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Vou jogá-lo no chão e apresentá-lo aos reis, para que eles vejam você. Livro de Ezequiel 28, 12 a 17. Alguns acreditam que o anjo Lúcifer, ao se rebelar contra Deus, levou até 1/3 dos anjos do céu a se unir à sua revolta. Como resultado, a batalha que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, onde Cristo e seu exército de anjos triunfarão. Leslie Miller, no seu livro All About Angels, aponta que a Bíblia às vezes se refere aos anjos como estrelas. Isso explica por que Satanás era chamado de estrela da manhã antes de sua queda. João também menciona isso na descrição. E o dragão arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou na terra. E o dragão ficou em frente à mulher que estava prestes a dar à luz, para devorar seu filho assim que nascesse. Livro do Apocalipse 12:4. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito, mas é uma luta que afeta todo o universo. É incrível pensar que, apesar de estarmos aqui por um tempo tão curto, fazemos parte dessa grande batalha ao longo das eras. É surpreendente pensar que seres sobrenaturais estejam envolvidos em uma batalha neste planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar situado entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. A cabeça de Satanás será esmagada e derrotada conforme os poderes de Deus se fortalecem à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, antes do Armagedon, sob a autoridade de Deus. A última imagem que a Bíblia nos dá é a do céu. Embora Satanás já esteja, essencialmente, derrotado, Deus ainda não o removeu do cenário mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará anjos para julgar e eliminar completamente Satanás e o mal do universo. Quando Jesus voltar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, o acompanhará com um grande grito. Além de anunciar as boas novas do retorno de Jesus Cristo, ele também trará a mensagem de vida para todos que morreram por Cristo e esperam pela ressurreição. Porque o próprio Senhor descerá do céu com um comando forte, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. No livro de Daniel nos fala sobre Miguel. Quando Daniel estava orando, Deus enviou uma resposta através de um mensageiro, que foi atrasado em sua jornada até que Miguel o ajudou. Mas veja, Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar. Livro de Daniel 10:13. Então, Miguel teve que assumir o papel de defensor da palavra de Deus. Pode ser apropriado chamá-lo de general, porque sempre que o vemos, ele está envolvido em algum tipo de batalha espiritual. Nesse papel de lutador,
Miguel tem uma responsabilidade especial com Israel. Em Daniel 10, 21 e 12:1, ele é descrito como o príncipe dessa nação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Daniel 10, 21. Mas quero te mostrar o que está escrito na verdade. Não há ninguém que esteja ao meu lado nessas questões, exceto Miguel, seu príncipe. E em Daniel 12:1, naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve antes, desde que houve um povo, até aquele momento. E naquele momento, seu povo será salvo, todos aqueles cujo nome estiver escrito no livro. Livro de Daniel 12:1. Poucas pessoas percebem o quanto os anjos influenciam os assuntos humanos. A batalha contínua e intensa entre os santos anjos de Deus e os anjos das trevas aliados a Satanás é revelada com mais clareza em Daniel. Daniel descreve claramente essa luta entre as forças angélicas de Deus e os demônios das trevas no Antigo Testamento. Ele fez jejum por 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:3. Eu não comi nenhum alimento refinado, nem carne ou vinho tocaram meus lábios, e não usei nenhum óleo até que as 3 semanas se completassem. Enquanto estava à beira do rio Tigre, Daniel viu um homem vestido de linho diante dele. Ele tinha o rosto brilhando como um raio e seus olhos eram como tochas acesas. Sua voz soava como o estrondo de uma grande multidão. Daniel foi o único que testemunhou essa visão. Os homens que estavam com ele não sentiram o mesmo, e um forte pressentimento os dominou, fazendo-os fugir para um lugar seguro. Daniel ficou completamente sem forças e foi deixado sozinho com os visitantes celestiais. A influência desse ser foi tão forte que ele desmaiou. Enquanto estava em um sono profundo, Daniel ouviu a voz do anjo Gabriel. O anjo tocou seu ombro e começou a relatar a experiência que ele mesmo acabará de viver. Gabriel explicou que começou a viajar para encontrar Daniel assim que ele começou a orar, mas foi interrompido por um demônio poderoso que o atrasou. Então Miguel apareceu para ajudar, enfrentando o demônio e permitindo que Gabriel continuasse sua missão para Daniel sem mais obstáculos. O anjo tinha algo importante a revelar. Ele precisava mostrar a Daniel o que Deus havia previsto para o futuro, especialmente para Israel no fim dos tempos. Daniel ficou tão fraco que não conseguia mais falar, mas o anjo tocou seus lábios, restaurando suas forças e sua capacidade de comunicar-se. Depois de cumprir sua missão, o anjo informou Daniel que voltaria para lutar contra o príncipe demônio na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante todo esse tempo, Daniel não teve alucinações nem sonhos. Ele tinha certeza de que estava tendo um verdadeiro encontro com uma pessoa real. Deus ouviu as orações dos filhos de Israel, e o período de oração e jejum de 3 semanas de Daniel foi bem sucedido. Nesse momento, ele recebeu uma mensagem do anjo que foi enviado do céu para informá-lo de que seu pedido foi ouvido. A experiência mostrou que o atraso não era uma negação, mas parte da vontade de Deus em lidar com os aspectos da existência humana. O anjo disse: Daniel, você é muito respeitado. Preste atenção nas palavras que vou falar com você e levante-se, porque fui enviado agora para você. Quando o anjo falou, Daniel se levantou tremendo. O anjo continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você começou a buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim para respondê-las. Mas o príncipe do império persa me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio para me ajudar, porque eu estava detido pelo rei da Pérsia. Agora vim explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, porque a visão é sobre um tempo que ainda está por vir. Livro de Daniel 10, 11 a 14. Além das referências no Antigo Testamento, Miguel também aparece no Novo Testamento. No livro de Judas, especificamente no verso 9, ele é mencionado como arcanjo e é relatado lutando com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Mas essa não foi a única batalha entre Miguel e Lúcifer. No livro do Apocalipse, João descreve: houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta, mas não conseguiram vencer. Eles não tinham mais lugar no céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo, foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele.
Aqui vemos Miguel como o líder de um grande grupo de anjos. Ele é claramente o principal guerreiro de Deus. Houve uma grande batalha no céu há muito tempo, onde Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus servos poderosos para enfrentar e derrotar o exército do mal. Satanás não conseguiu prevalecer e não encontrou mais espaço no céu. Os anjos de Deus são imparáveis, e essa característica os diferencia dos demônios. Os anjos celestiais sempre ganham as batalhas e acabam eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Ninguém pode igualar sua força quando eles se voltam contra alguém. Eles atuam como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis, e essa característica os diferencia dos demônios. Apenas os anjos do céu têm essa força superior. Como diz Salmo 103:20, louvem o Senhor, vocês anjos poderosos que fazem tudo o que Ele manda, ouvindo e obedecendo a sua palavra. Os anjos sempre saem vitoriosos nas batalhas, eliminando completamente seus adversários. Eles são lendários porque nunca falham e nada pode enfrentar sua força. Eles são os guarda-costas mais eficientes dos santos. E assim chegamos ao final da nossa história. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Deus abençoe e até a próxima.